No coração de uma região rural da Nigéria, onde a terra vermelha e o céu azul formam um contraste vibrante e a vida segue um ritmo antigo e determinado pelo sol, a paz é uma mercadoria frágil. É uma terra onde a fé e o medo coexistem em uma tensão constante, onde a alegria de uma comunidade pode ser transformada em luto em questão de minutos. É neste cenário de beleza perigosa que a história de dois pastores, Elias e Josué, se desenrola, um testemunho não de uma batalha feroz, mas de uma confrontação silenciosa, onde uma única frase se tornou a única arma e o único escudo. Elias e Josué eram como irmãos, unidos não por sangue, mas por um chamado divino e uma amizade forjada no fogo das dificuldades. Eles eram pastores itinerantes, responsáveis por supervisionar um grupo de pequenas igrejas domésticas espalhadas por várias aldeias. Elias, o mais novo, era o fogo. Sua paixão pelo evangelho era contagiante. Sua pregação era direta e cheia de um poder que atraía multidões, mesmo em encontros ao ar livre. Josué, o mais velho, era a água. Sua sabedoria e serenidade eram o contrapeso perfeito para o ímpeto de Elias. Ele era o conselheiro, o teólogo, o que garantia que a paixão fosse direcionada pela verdade. Juntos, eles eram uma equipe equilibrada, uma força espiritual que trazia estabilidade e crescimento às comunidades carentes que serviam. A região, no entanto, estava sob a crescente ameaça de um grupo armado que operava com uma impunidade aterrorizante. Eles não eram apenas ladrões ou bandidos comuns. Eles eram uma milícia com uma ideologia radical, que via a fé que Elias e Josué professavam como uma praga a ser erradicada. Eles se autodenominavam os purificadores, e seu objetivo era limpar a região de toda influência estrangeira e religiosa que considerassem uma ameaça à sua visão de pureza cultural e religiosa. A presença de os purificadores era como uma nuvem de tempestade no horizonte. Eles não atacavam todos os dias, mas a ameaça de sua chegada era constante, sufocando a alegria e plantando a semente do medo em cada coração. Relatos de seus ataques a outras aldeias chegavam aos ouvidos de Elias e Josué. Histórias de queimadas, destruição e uma brutalidade que não fazia distinção entre combatentes e civis. A estratégia de Elias e Josué era de vigilância e oração. Eles estabeleceram um sistema de alerta simples, com jovens corredores que podiam levar uma mensagem de uma aldeia para outra em questão de horas. Eles incentivaram seu povo a não viver em medo paralisante, mas com uma prudência santa, sempre orando pela proteção de Deus. A fé deles não era uma negação do perigo, mas uma confiança na proteção de Deus no meio do perigo. A tensão atingiu seu ponto mais alto quando um informante lhes trouxe uma notícia alarmante. Os purificadores estavam planejando uma grande varredura na área. Eles não estavam atrás de apenas uma aldeia. Eles estavam vindo para limpar todo o vale. Uma operação militar destinada a erradicar a presença cristã da região de uma vez por todas. O informante disse que eles viriam em grande número, bem armados, e que não haveria como escapar. A notícia se espalhou como um incêndio pelas aldeias, trazendo pânico e desespero. As pessoas começaram a empacar seus poucos pertences, preparando-se para fugir para as montanhas, um refúgio precário que prometia apenas uma morte mais lenta pela fome ou pelos elementos. A esperança que havia sido cuidadosamente cultivada por Elias e Josué parecia estar se evaporando sob o calor iminente do ataque. Foi nesse clima de pânico que Elias e Josué se reuniram em uma clareira secreta na floresta, um lugar onde costumavam orar. A atmosfera era pesada, o ar carregado com o peso do medo de seu povo. "O que vamos fazer, Josué?" perguntou Elias, sua voz normalmente forte agora cheia de uma incerteza que ele raramente sentia. "O povo está aterrorizado. Alguns já estão me culpando por trazê-los para esta situação. Eles dizem que nossa pregação atraiu este mal sobre nós." Josué, com o rosto calmo, mas os olhos cheios de uma tristeza profunda, colocou a mão no ombro do amigo. "Eles estão com medo, Elias. O medo faz as pessoas dizerem coisas que não querem dizer. Nossa tarefa agora não é nos defendermos, mas pastorear o rebanho através deste vale. Mas como? Como podemos lutar contra um exército? Não temos armas, não temos exército. A única coisa que temos é a nossa fé." Eles se ajoelharam e oraram, não por uma vitória fácil, mas por sabedoria,
por coragem e por uma direção clara de Deus. A oração foi longa e intensa, um clamor que subiu da profundidade de suas almas. Enquanto oravam, Josué sentiu uma impressão clara e inegável em seu espírito. Não foi uma voz audível, mas uma convicção tão forte que ele soube que vinha de Deus. Ele abriu os olhos e olhou para Elias. Deus me deu uma palavra. Ele disse, sua voz firme e cheia de uma nova autoridade. Ele não nos disse para lutar. Ele não nos disse para fugir. Ele nos disse para ficar. Elias o olhou confuso. Ficar? Mas eles vão nos matar. Não, disse Josué. Ele nos disse para ficar e para dar uma mensagem ao povo. Apenas uma mensagem. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de seu jovem amigo. A mensagem é, não tenham medo. Elias ficou perplexo. Era uma mensagem simples, quase simplória. Como uma única frase poderia conter um exército? Como não tenham medo poderia acalmar corações que estavam prestes a explodir de pânico? Era uma loucura. Era um suicídio espiritual. Mas enquanto olhava para os olhos de Josué, ele não viu loucura. Ele viu uma fé que era tão sólida quanto as montanhas ao redor. Ele viu uma paz que não fazia sentido. Ele viu a convicção de um homem que havia ouvido de Deus. E em seu coração, ele sentiu que aquela era de fato a direção do Senhor. Com relutância, mas com obediência, eles concordaram. Eles não lutariam. Eles não fugiriam. Eles ficariam e proclamariam a única mensagem que Deus lhes deu. Não tenham medo. A tarefa de comunicar essa mensagem foi mais difícil do que qualquer sermão que eles já haviam pregado. Eles foram de aldeia em aldeia, encontrando não fé, mas pânico. As pessoas os olhavam como se estivessem loucos. Ficar? Vocês estão nos enviando para a morte, gritou um homem. Onde está seu Deus agora? Por que ele não nos livra disto? Elias e Josué não tinham respostas lógicas. Eles não podiam prometer segurança. Tudo o que podiam fazer era repetir a mensagem, com uma convicção que crescia a cada vez que a proclamavam. O Senhor nos disse para ficarmos. A única ordem que temos é, não tenham medo. A mensagem era tão contra-intuitiva, tão contra a sobrevivência instintiva, que criou uma divisão. Algumas famílias, em um ato de fé desesperada, decidiram acreditar nos pastores e ficar. A maioria, no entanto, seguiu o instinto de autopreservação e fugiu para as montanhas. Elias e Josué ficaram sozinhos na aldeia principal, com apenas alguns poucos fiéis, a maioria mulheres e crianças, e idosos demais para fugir. Eles se reuniram na pequena igreja de barro, não para planejar uma defesa, mas para orar. O silêncio na aldeia era pesado. O som do vento parecia um presságio. Eles estavam lá, indefesos, esperando um exército, armados apenas com uma frase que parecia inadequada e insuficiente. Eles estavam no olho do furacão, esperando o impacto, confiando que a frase, não tenham medo, era mais do que palavras. Era uma promessa, uma fortaleza, a única coisa que os separava da aniquilação. O silêncio que caiu sobre a aldeia após a partida da maioria de seus habitantes era um personagem por si só. Era um silêncio pesado, carregado de pavor e expectativa. Para os poucos fiéis que permaneceram com Elias e Josué, cada som do vento, cada galho que se quebrava na floresta próxima, era um alarme falso que lhes gelava o sangue. A aldeia, antes cheia de vida, agora parecia um fantasma, uma cidade abandonada esperando o juízo final. A fé que os fez ficar era uma chama fraca, constantemente ameaçada pelos ventos do medo e da dúvida. Elias e Josué se moviam entre as poucas famílias, não com sermões de poder, mas com atos quietos de serviço. Eles ajudavam a carregar água, a consolar as crianças chorosas, a orar com os idosos cujos corpos tremiam não de frio, mas de pavor. A mensagem "não tenham medo" não era mais uma proclamação ousada, mas um sussurro desesperado, um mantra que eles repetiam para si mesmos tanto quanto para os outros. Eles estavam com tanto medo quanto qualquer outra pessoa. Mas sua fé os forçava a se agarrar à promessa como um náufrago se agarra a uma tábua em um mar tempestuoso. A noite anterior ao ataque previsto foi a mais longa de suas vidas.
Eles se reuniram na pequena igreja de barro, não para um culto, mas para uma vigília de desespero. Não havia louvor, apenas o som de súplicas sussurradas e o choro abafado. O céu estava sem lua, mergulhando o mundo em uma escuridão completa. O tempo parecia ter parado, cada hora uma eternidade de espera. Eles estavam no fim de si mesmos, no fim de sua força, no fim de sua lógica. Tudo o que lhes restava era a obediência a uma ordem que parecia insana. Ficar e não ter medo. Na madrugada, quando a escuridão era mais profunda, eles ouviram. Não foi um som único, mas uma coleção de sons que se aproximavam. O galope de cavalos, o som de botas batendo na terra, o zumbido baixo de conversas abafadas. O exército havia chegado. O pânico que havia sido mantido à tona por um fio de fé finalmente rompeu. As crianças começaram a chorar alto. As mulheres se agarraram umas às outras. Alguns dos homens começaram a olhar freneticamente ao redor, procurando um lugar para se esconder. Uma rota de fuga que sabiam que não existia. Elias sentiu o próprio coração bater com tanta força que sentia que ia explodir. Cada instinto em seu corpo gritava para correr, para lutar, para fazer qualquer coisa, menos ficar parado. Ele olhou para Josué, que estava de pé na frente da pequena congregação, de costas para a porta da igreja, olhando para o povo. O rosto de Josué era uma máscara de paz. Uma paz tão profunda e tão irreal, que era a coisa mais aterrorizante de todas. Elias se levantou e se colocou ao lado de Josué. Eles estão aqui, ele sussurrou, sua voz trêmula. Eu sei, respondeu Josué, sua voz calma e firme. Então, Josué fez algo que Elias nunca esperou. Ele começou a cantar. Não era um hino de guerra, nem um grito de desafio. Era um hino simples, uma canção de confiança em Deus que eles aprenderam quando crianças. Caste a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. A voz de Josué, sozinha no meio do pânico, era como uma vela acesa em um quarto escuro. Era fraca, mas era a única luz. Elias, após um momento de choque, se juntou a ele. Sua voz um pouco instável no início, mas ganhando força. Uma a uma, as mulheres, e então as crianças, se juntaram ao canto. Logo, a pequena igreja de barro, que deveria ser um cenário de massacre, estava cheia do som de louvor. Não era um som de vitória, mas de rendição total. Era o som de pessoas que haviam aceitado a morte e estavam entregando seus espíritos a Deus. Foi nesse momento que a porta da igreja foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Soldados armados, com rostos pintados com tintas de guerra e olhos cheios de ódio, invadiram o pequeno espaço. Eles pararam, surpresos com a cena que encontraram. Eles esperavam encontrar pessoas chorando, se escondendo, implorando por misericórdia. Em vez disso, encontraram um grupo de pessoas desarmadas, cantando hinos, seus rostos molhados de lágrimas, mas com uma paz que os desconcertava. O líder dos soldados, um homem alto e imponente chamado Capitão Hasa, entrou na igreja. Ele olhou ao redor, seu rosto contorcido em desprezo. Parem esse barulho, ele rosnou. O canto parou abruptamente, o silêncio retornando, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de desafio pacífico. O Capitão Hasa caminhou até o centro, seus olhos varrendo o pequeno grupo. Ele parou na frente de Elias e Josué. Então são vocês, ele disse, sua voz cheia de um desprezo gelado. Os pastores que convenceram seu povo a ficar para morrer. Que tipo de loucura é essa? Vocês têm uma morte desejada. Elias, sentindo uma coragem que não era sua, mas que parecia vir da própria mensagem que haviam pregado, olhou diretamente nos olhos do capitão. Não temos uma morte desejada. Temos um Deus em quem confiamos, e ele nos disse para não temermos. O Capitão Hasa riu, um som rude e sem graça. Seu Deus não pode ajudá-los agora. Estou aqui para cumprir uma ordem. A ordem é limpar esta aldeia, e começa com vocês. Ele fez um sinal para seus homens, que se aproximaram, suas armas levantadas. O momento final havia chegado. O povo fechou os olhos, alguns orando em silêncio, outros segurando as mãos de seus entes queridos.
Elias e Josué se entreolharam, um último olhar de fé e comunhão. Eles estavam prontos. O capitão Rasa levantou a mão para dar o sinal para o massacre. Foi nesse momento exato que Josué falou novamente. Sua voz não era alta, mas cortou a tensão como uma navalha. Ele não falou ao capitão, nem aos soldados. Ele falou ao seu povo, mas sua voz carregava uma autoridade que encheu toda a sala. Ele disse apenas a frase, a única frase que eles haviam pregado, a única frase que lhes restava. Não tenham medo. As palavras pairaram no ar. Eles não foram uma declaração de desafio, nem um grito de guerra. Foram ditas com uma calma e uma certeza sobrenaturais. E foi nesse momento, no exato momento em que a frase "não tenham medo" foi pronunciada, que o impossível aconteceu. O capitão Rasa, que estava prestes a dar a ordem para matar, parou. Sua mão, levantada no ar, congelou. Seu rosto, que antes era de ódio e desprezo, de repente se contorceu em uma máscara de puro e absoluto terror. Seus olhos se arregalaram, não olhando para os pastores, mas para algo que estava atrás deles, algo que apenas ele parecia ver. Ele deu um passo para trás, tropeçando em seus próprios pés, sua boca se abrindo em um grito silencioso. Os outros soldados, vendo a reação de seu líder, ficaram confusos. "Capitão, o que há de errado?" perguntou um deles. O capitão Rasa não respondeu. Ele apontou um dedo trêmulo para o espaço atrás de Elias e Josué. Seu rosto estava pálido, suor escorrendo por sua testa. Eles estão aí." Ele gaguejou, sua voz cheia de um pavor que ninguém jamais o havia visto. "Com espadas, espadas de fogo, um exército de anjos." Os soldados olharam, mas não viram nada, apenas a parede de barro da igreja. Mas o terror do capitão era tão real, tão palpável, que se espalhou como um veneno entre os homens. Eles não viam o que ele via, mas viam o efeito que tinha sobre ele. O homem mais duro e impiedoso que conheciam estava paralisado pelo medo, quebrado por uma visão que apenas ele podia ver. O capitão Rasa, sem mais uma palavra, se virou e correu para fora da igreja, tropeçando em seu pânico. Seus homens, completamente confusos e aterrorizados pela reação de seu líder, o seguiram, deixando para trás suas armas e sua missão. Em questão de segundos, a igreja estava vazia, exceto pelo pequeno grupo de crentes, que ainda estava ajoelhado, atordoado, tentando compreender o que acabara de acontecer. O exército havia vindo, o exército havia fugido. Eles foram salvos. Eles foram salvos não por uma luta, não por uma negociação, mas por uma única frase, pronunciada em um momento de rendição total. "Não tenham medo." A frase que parecia tão insuficiente havia se tornado a chave que desbloqueou o poder do céu, a frase que salvou 2 pastores e seu pequeno rebanho de um exército. O silêncio que se seguiu à fuga do exército foi tão denso e sagrado que parecia que o próprio tempo havia parado para respirar. Na pequena igreja de barro, o ar vibrava com uma energia sobrenatural, uma mistura de alívio avassalador, admiração profunda e um temor reverente de Deus. Os poucos fiéis que permaneceram se ajoelharam, alguns ainda com os olhos fechados, como se temessem que a cena diante deles pudesse desaparecer se a olhassem diretamente. Eles estavam vivos, eles estavam inteiros. O exército que havia vindo para exterminá-los havia fugido em pânico, não por uma força superior, mas por uma visão, um terror que apenas seu líder podia ver. Elias e Josué se entreolharam, seus rostos pálidos, seus olhos cheios de lágrimas, e uma compreensão que ia além das palavras. Eles haviam obedecido. Eles haviam proclamado a mensagem, por mais louca que parecesse. Eles haviam permanecido firmes, não em sua própria força, mas na autoridade da única frase que Deus lhes deu. E a frase havia sido suficiente. A notícia do livramento milagroso se espalhou pela região como um relâmpago em um céu tempestuoso. As famílias que haviam fugido para as montanhas, aterrorizadas, começaram a descer, guiadas por corajosos que voltaram para verificar a situação. Elas chegaram à aldeia esperando encontrar cinzas e morte, mas em vez disso, encontraram uma comunidade em êxtase, cantando e chorando de alegria, e uma igreja intacta.
A história, contada com lágrimas e vozes trêmulas, era difícil de acreditar. Um exército bem armado, que havia aterrorizado a região, havia sido derrotado não por armas, mas por uma frase e uma visão de anjos. O impacto na fé da comunidade foi imediato e profundo. A dúvida e o medo que haviam levado muitos a fugir foram substituídos por uma fé arrependida e uma ousadia recém-descoberta. A mensagem "não tenham medo" deixou de ser uma ordem estranha e se tornou o fundamento de sua teologia, o lema de sua existência. Eles haviam experimentado na prática a verdade de que, quando Deus está com você, quem pode ser contra você? A aldeia, que estava quase vazia, rapidamente se encheu novamente, não apenas com os habitantes originais, mas com curiosos de aldeias vizinhas que vieram ver o lugar onde o milagre aconteceu. A pequena igreja de barro se tornou um santuário, um local de peregrinação. O avivamento que começou no coração de 2 pastores agora se espalhava como um fogo incontrolável, purificando a região do medo e da descrença. A história do livramento também teve um impacto profundo nos purificadores. O capitão Hasa, ao voltar ao seu acampamento, era um homem transformado. Ele não conseguia tirar a imagem da cabeça, o exército de anjos com espadas de fogo, seus olhos queimando com uma justiça santa, a sensação de estar na presença de um poder que poderia o aniquilar com um pensamento. Ele se trancou em sua tenda, recusando-se a comer ou beber, assombrado pela visão. Seus homens, confusos e assustados, não sabiam o que fazer. Seu líder, o homem mais forte e cruel que conheciam, estava quebrado. Dias se passaram, e o capitão Hasa finalmente emergiu, não como o mesmo homem. Ele estava pálido, emagrecido, mas seus olhos não tinham mais o ódio de antes. Eles tinham um medo profundo, mas também uma busca desesperada. Ele dissolveu o grupo, informando a seus homens que estavam lutando contra o próprio Deus e que essa era uma batalha que não poderiam vencer. Alguns de seus homens, compartilhando o mesmo medo, o seguiram. Outros, endurecidos, se juntaram a outros grupos. Mas a milícia, os purificadores, como uma força organizada naquela região, foi destruída não por balas, mas por uma visão. O capitão Hasa, sozinho e humilhado, eventualmente procurou Elias e Josué. Ele não veio para lutar, mas para se render. Ele se ajoelhou na frente deles na mesma igreja onde havia planejado matá-los e contou sua história. Ele lhe suplicou para que o apresentassem ao Deus que comandava o exército de anjos. Sua conversão, de um perseguidor a um seguidor, tornou-se um dos testemunhos mais poderosos do avivamento, uma prova viva de que a graça de Deus pode alcançar até mesmo o coração mais endurecido. A história de Elias e Josué e a frase "não tenham medo" se tornou uma lenda na região. Não era apenas uma história sobre um livramento milagroso. Era um manual teológico sobre a natureza da fé e do medo. Eles ensinaram ao povo que o medo não é a ausência de coragem, mas a ausência de fé. Eles ensinaram que a obediência a Deus, mesmo quando parece louca, é o caminho para a manifestação de seu poder. A frase "não tenham medo" se tornou mais do que um lema. Tornou-se uma forma de vida. Anos se passaram. A região foi transformada. A paz, que antes era um sonho distante, se tornou uma realidade. As igrejas cresceram e se multiplicaram, não por programas de crescimento, mas pela poderosa história de um Deus que livra seu povo. Elias e Josué envelheceram juntos, sua amizade aprofundada pela experiência compartilhada no limiar da morte. Eles se tornaram ânsios respeitados, mas sempre se recusaram a aceitar qualquer glória pela transformação. Não fomos nós, eles sempre diziam. Foi a obediência a uma única frase. Foi o poder de Deus respondendo à fé de um pequeno rebanho. A história de como a única frase, "não tenham medo", salvou 2 pastores de um exército, é um lembrete atemporal de que as batalhas que enfrentamos não são ganhas pela força, sabedoria ou estratégia humana. São ganhas pela fé e pela obediência. É um testemunho de que Deus muitas vezes nos chama para fazer coisas que não fazem sentido para nossa mente finita, para que seu poder possa ser manifestado de maneiras que nos surpreendem e glorificam a Ele. A frase não era uma fórmula mágica, era uma declaração de dependência.
Um ato de rendição que convidou o Deus do universo para entrar em sua batalha. E quando ele entrou, o exército não teve chance. A frase mudou tudo para os dois pastores, para sua aldeia e para toda a sua região. Porque ela abriu a porta para o único poder que pode verdadeiramente vencer o medo. O poder do Deus vivo. E se esta história inspirou sua fé, apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal para mais histórias inspiradoras. Lembrando que esta obra é produzida com o apoio da inteligência artificial, e qualquer acontecimento parecido com a realidade é pura coincidência. Que o Senhor vos abençoe nestes tempos difíceis.